Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês gostem deste vídeo, porque hoje vamos falar de mais uma review e desta vez vai ser uma review também um bocadinho especial de uma autora que já não venho falar há muito tempo, e espero que vocês gostem. O livro que eu vou falar é este aqui que está ao meu lado, que é O Mundo Ideal de Louise Braswell. Como já vos disse, já trouxe um livro desta autora e desta vez vai trazer a história do Aladdin e da princesa Yasmine. Só que, como vocês sabem, esta é uma série de livros que vai contar uma história da Disney, só que vai chegar a um ponto em que vai contar a história totalmente do avesso, que é assim o nome desta série de livros, que é Histórias do Avesso. E eu espero que vocês gostem. Como eu faço sempre, eu vou-vos falar sobre a autora. Esta é a Louise Braswell e digamos que ela teve uma infância introvertida, que é algo, digamos, que se espera assim um bocadinho dos autores. É uma das pessoas que licenciou-se em Egiptologia na Brown University. Ela houve um período depois da universidade em que ela se dedicou aos jogos de vídeo, ou seja, aos jogos da consola, até que realmente decidiu ceder logo para aquilo que a gente conhece, que é para a escrita. Ela escreveu um livro sob o pseudónimo de Tracy Lynn, até que decidiu assumir o seu próprio nome. Com o seu próprio nome, ela lançou uma série de livros e por essa altura, digamos que os assassinos que os perseguia, ela já estavam todos mortos. Esta autora, para além deste livro do Mundo Ideal, Histórias do Avesso, ela também escreveu Bela e o Monstro, também referente a esta série de Histórias do Avesso. E ela, digamos que vive em Brooklyn com o marido e os 2 filhos e também com os seus animais de estimação, que é um cão e um gato. Como eu já vos disse, hoje vou falar sobre o livro O Mundo Ideal, Histórias do Avesso, que pertence a essa série do mesmo nome, e vai trazer a história do Aladdin e da princesa Yasmine. Conforme a gente vai conhece, mas vai chegar a um ponto em que vai virar totalmente do avesso. Só que aqui o Aladdin vai ser considerado um rato de rua, que é na história como ele é chamado. Pessoas da classe dele eram designadas por esse nome. Em Agrabah é, digamos, uma das coisas que não há como enganar, é tentarem sobreviver à pobreza. E por outro lado temos a Jasmine, como a gente sabe, é uma princesa que está prestes, digamos, a entrar num casamento de conveniência, vamos por assim, que é um casamento arranjado talvez pelo seu pai. E tudo o que ela, digamos, quer é escapar não só desse casamento, mas também de tudo o que ela conhece. Ela quer uma vida sossegada, uma vida em que consegue ser livre, e ela queria pelo menos ter a possibilidade de fugir à sua própria realidade. Só que vai chegar a um ponto em que tudo vai mudar e vai mudar para pior. Principalmente após a ascensão do conselheiro de confiança do sultão, o Jafar. Quando este acaba por subir ao poder, Jafar vai conseguir ter uma lâmpada ancestral. Com isso decide quebrar totalmente as leis da magia. E é aí mais ou menos que não só Aladdin e Yasmine vão se conhecer, mas também vão se aliar para tentar este governo abaixo. Fazer com que se crie uma rebelião para deitar o Jafar do controle antes que uma cidade inteira seja destruída. Esta rebelião vai ter consequências e vai ser, digamos, com um preço muito elevado. E, digamos, pode ameaçar o próprio reino e assim destruí-lo. E digamos que esta é a sinopse que vai trazer tudo e finalmente algo que me faça pensar. A minha opinião é que, apesar de eu não ter visto muito sobre a história de Aladdin, da Yasmine, é uma das histórias que eu, por acaso, não tenho assim muito conhecimento, mas apesar disso eu gostei imenso deste livro, porque acho que é uma das histórias que vai trazer muitas coisas em que pensar, muitas coisas que vais perceber realmente pessoas más no mundo que tentam sempre chegar ao poder. É uma das histórias que, por acaso, nunca me agradou muito em relação às histórias da Disney, porque havia outras que eu me identificava mais. Apesar disso, eu pelo menos gostei imenso desta história que a Louise Braswell trouxe, porque é uma história não só que vai pegar em algo que a gente já conhece e vai realmente transformar em algo que
que pelo menos nós leitores não estamos preparados. Como a gente pensa que é a história do Aladdin de Yasmin, nós pelo menos estamos à espera daquilo que a gente já conhece. E aqui esta saga de livros de As Histórias do Avesso vai sempre trazer algo totalmente diferente, que é uma história que a gente já conhece, só que transformada com um final totalmente diferente. Uma coisa que eu gostei foi a autora pegar numa história que a gente já conhece e totalmente transformá-la numa história até boa. Eu arrisco a dizer isso, que acho que é uma das histórias que também ficaram muito boas, num fim alternativo, num caminho alternativo que outra pessoa decidiu trazer. Uma das coisas que eu gostei imenso foi que ela decidiu pegar numa história e transformá-la, essa história, para pessoas mais velhas, para adultos. A história da Disney é uma das coisas que eu gostei muito, foi transformar uma história como é a da Aladdin, pequenos pormenores que nós enquanto adultos identificamos nos dias de hoje, mas a Disney escreveu essa história de uma forma mais suave para que as crianças não se assustassem. Acho que isso também valeu imenso a pena, ver essa história de uma forma suave para as crianças, ser transformada em algo tão boa, que fez com que nós leitores identificássemos essa história para os mundos ideais, mesmo passando numa religião diferente, uma altura diferente. E acho que isso também é algo muito bom de se ler, que é algo que traz coisas em que pensar. E principalmente este livro da Liz Braswell é uma das coisas que traz muito, é para os adultos, principalmente uma história para também jovens, mas jovens já adultos, em que já têm um pensamento crítico, é um pensamento que já tem, pelo menos aquilo que as pessoas acreditem. Acho que os jovens hoje em dia têm a possibilidade, acho que já têm pelo menos aquela possibilidade de pensar pela sua própria cabeça, pelo menos ter atenção às suas próprias consequências das atitudes que têm. Valeu imenso a pena retirar deste livro, e que a autora escreveu tão bem que vale a pena ler. Essencial numa história que é não só a gente aprendermos com aquilo que está escrito, pelo menos pensarmos que realmente que aquilo que está lá pode acontecer nos dias de hoje. Digamos que aqui vai representar um governo, e esse governo pode trazer, digamos, muitas coisas em que pensar. Digamos que algo que eu gostei também muito que a autora escreveu foi a forma como descreveu o Jafar, ou seja, escreveu essa personagem de uma forma muito mais aterrorizadora, ou seja, escreveu de uma forma tão real, como se esse Jafar fosse alguém verdadeiro, e acho que isso fica mais assustador. Digamos que aqui o Jafar vai mexer através de magia, digamos, das trevas, e ficou tão bem descrito e criou tantas situações que eu, por acaso, nunca pensei que pudesse. Magia das trevas, um caminho negro que, por acaso, nunca pensei que pudesse existir, mas que é possível existir. É uma das coisas que eu adorei imenso de ver descrito nestas páginas. É um personagem que arrepia até mesmo o leitor, e acho que isso também é algo que eu gostei imenso de sentir, que é ler sobre um personagem que até me arrepia de tão mau, de tão terrível que ele é. Que é um livro que eu nunca pensei ler tão rapidamente, mas por outro lado eu não queria ler tão rápido, porque era uma história que estava-me dando tanto prazer de ler que eu não queria que terminasse, mas valeu imenso a pena. Digamos, como em todas as cidades, como em todos os lugares do mundo, a gente vê que a Agrabah está dividida entre o luxo e a pobreza, e acho que isso também é algo bem visível neste livro, que a gente vê, digamos, os bairros com pessoas pobres, mesmo pobres, qual mal têm o que comer, e também vemos o lugar do luxo, da nobreza. Tem que sempre haver um equilíbrio, acho que isso é uma das coisas também muito pensantes nesta história. Há sempre aquela possibilidade de a gente criar bons momentos de recordação, sempre um lado bom e um lado negativo. Só que é claro que tanto na história da Disney como nesta história de O Mundo Ideal, vemos que a Yasmin é totalmente diferente, tanto numa história como noutra. Vemos que ela é totalmente diferente das expectativas, porque ela era uma princesa que tinha tudo e ela não queria ter isso tudo. Ela queria ter uma vida com liberdade, uma vida em que pudesse decidir as suas próprias decisões, e principalmente viver essas decisões tendo as suas próprias consequências, porque ela queria pelo menos viver o livre e poder viver a sua vida sem ter que estar sempre com as regras da realeza, sempre a viver o que os outros decidem. Acho que isso também é algo bem visível. Nós somos livres, sim, mas temos que arcar com as consequências das nossas decisões, com as consequências daquilo que a gente... É uma das coisas que eu adorei imenso, foi ver essa Yasmin já com uma atitude
Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero e não vai ser o meu pai que o vai dizer. Mesmo que eu decida governar esta cidade de uma determinada maneira, eu vou viver. Eu vou governar dessa forma. Algo que eu gostei mesmo é ver essa possibilidade de ver uma personagem, neste caso a Yasmin, com uma força muito grande, com uma força de vontade que a maioria das princesas é descrita de uma forma totalmente diferente. Eu vou lutar por aquilo que eu acredito. Eu vou lutar por aquilo que, digamos, é suposto ser o meu. Personagem tão rica e tão forte em questões de personalidade, que é uma das coisas que vale imenso a pena. Bem, este vai ser o vídeo, espero que vocês tenham gostado desta partilha convosco de mais um livro que eu li. Por isso, obrigada por assistirem. Aqui em baixo tem um link para comprar o meu livro online, mas também por verem as minhas redes sociais. Por isso, obrigada por assistirem. Até à próxima.